Olá, amados, sou Ana Fernandes, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é Relatos de um Médium. Mas antes, se inscreve aqui no canal do YouTube, dá aquela curtida, dá uma olhadinha no sininho aqui embaixo, dá uma olhada nas minhas redes sociais, @ana.espírita. Assim vocês me ajudam a trazer mais vídeos de reflexões para ajudar o seu dia a ser mais produtivo. Gratidão, amados. Bem, Relatos de um Médium. É uma história contada, né, que foi passada no momento de começar um trabalho numa casa espírita. Às vezes, amado, as pessoas contam esses relatos, mas contam com um pouquinho de constrangimento, porque ninguém gosta. Mas, às vezes, as histórias são muito boas, né? Isso faz com que quem está dentro de uma casa espírita tenha mais um pouquinho de compaixão, tenha mais um pouquinho de amor incondicional por aquele irmão que está ali incorporado naquele momento, que vocês não têm ideia o que ele passa naquele momento. Então é uma história, um relato bem, sabe, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá. Era um sábado, 2 de fevereiro de 2019. Eu vou chamar ela de irmã, né? Essa irmã, trabalhadora da casa, muito devotada no que ela fazia com muita, assim, com muito amor, com muita perfeição, ela se doava. Mas lá, os membros da casa não gostavam muito dela, não. Pela maneira como, o jeito que ela trabalhava. Eles não gostavam da forma como ela trabalhava com a mediunidade dela. Porque a casa era tudo assim muito resguardado, sabe? Muito silencioso. E ela não era do jeito que a casa queria. Mas ela aguentava as coisas lá porque ela precisava trabalhar. Muitas vezes ela sentia necessidade de um pouquinho de atenção de alguém, mas ela nunca tinha. Mas isso não importa agora. Então, era um sábado, a casa lá abria os trabalhos 3 horas da tarde, né? Isso com a abertura da mesa evangélica. Então, amados, ela foi fazer a mesa das 3, né? Só que ela tinha uma incorporação que não é porque ela queria, era uma coisa dela, talvez do transcendental dela. Então, quando a mesa começava, ela já incorporava. Ela ficava ali incorporada de olho aberto. Quando ela se tremia toda, é porque o grau de mediunidade dela já estava ultrapassando os limites até do físico dela. Então, o coração dela ficava a 1000 por hora. E ali ela já estava numa incorporação assim bem agitada. Só que as pessoas lá não entendiam, não compreendiam. Então, tanto faz ela estar lá incorporada ou não, eles não queriam saber. Então, eles tinham uma mania de cortar quando ela estava incorporada. Então, o que aconteceu? Na hora que começou, que já estava para terminar a palestra, para começar a mesa, né? Ela já estava incorporada em alto grau. O coração dela estava tendo de sair pela boca, porque era, sabe, aquela agitação. Então, não era só o coração dela que estava a 1000 por hora, era toda a corrente sanguínea dela. Tudo dela estava, sabe, os nervos estavam tudo, assim, como é que eu passo para vocês isso? É como se toda as articulações
sabe, dos dedos, das mãos, comece a ficar agitados e ela começava a se mexer, a se tremer. Então não era porque ela queria, era porque era a forma que a incorporação dela era. E isso ninguém entendia. E ela não estava recente na casa. Ela estava na casa desde 2011. Era 2019, gente. Já era para todo mundo se acostumar com o jeito e a forma dela trabalhar. Mas não. Então o que aconteceu? Na hora que ela estava lá, incorporada, isso de olho aberto, que ela entrou para sentar na mesa, ali ela já estava no ápice dela. E aí quando iam começar a mesa, já estava todos os médios sentados na mesa, né? Mas ela já estava ali incorporada, já estava mais de uns 10 minutos incorporada. Então o que aconteceu? Cada vez que faziam hora para a mesa começar, o coração dela ia batendo, batendo, batendo mais forte ainda. Então o que aconteceu? Quando ela pensou, já tinha um mestre do lado dela pedindo para ela se retirar da mesa. E ela já estava, gente, altamente incorporada. Ela só queria fazer a mesa, mas não deixaram ela fazer a mesa. O que eles fizeram? Pediram para ela se retirar da mesa. E cada vez que um médium chegava perto dela para pedir para ela se retirar da mesa, o coração dela batia a 1000 por hora. Numa velocidade que ela, naquele instante que eles estavam em cima dela para tirar ela da mesa, ela ficava pensando: meu Deus, o que fazer? Porque meu coração aqui, é como se o coração dela fosse partir no meio. E aí ela pedia, como ela estava muito incorporada, ela pedia que esperasse um pouquinho ela melhorar a incorporação, mas eles não queriam saber. Eles queriam retirar ela até a força. Aí eu pedia, por favor, entendeu? Eles pediam, por favor, para ela se retirar. E ela dizia: por favor, deixa eu ficar um pouquinho só para me melhorar. E eles não deixavam. Então ficou um mestre de um lado, um mestre do outro. Então, quando ela se levantou, porque ela não teve opção e não queria que ninguém tocasse nela, ela sentiu como se o coração dela estalasse, fizesse assim, pum. E ali ela sentiu uma dor no coração. Mas ela estava agitada a 1000 por hora, sabe? Uma incorporação que ela disse que nem ela entende porque ela era assim. Então, o que eu quero passar para vocês é que ninguém pode tirar uma pessoa na hora que ela está incorporada. Se eles for fazer um negócio desse, eles dessem um tempo para ela ir melhorando, para ela ir se acalmando, porque um médium que está incorporado, que os nervos dele, gente, os nervos dela estavam tão abalados de um jeito, tremiam tanto de uma forma, não era só o coração, era todo o corpo. Ela sentia a tramitação por todo o corpo. Aí você imagina uma pessoa incorporada numa situação dessa e pedindo para se retirar. E eles não foram nem um pingo delicados. Eles só queriam se livrar dela naquele momento. Mas eles não deixaram ela fazer a mesa evangélica. Então ela se levantou com muito cuidado, sabendo que ali já tinha acontecido algo. Então ela se retirou da mesa e ali ela foi se sentar para se acalmar, para se entender um pouquinho porque o coração dela estava doendo tanto. Gente, na hora que deu o estalo no coração, é como se tivesse acontecido algo no coração.
E aí, gente, o que aconteceu com ela? Ela já estava acostumada de ser retirada dos trabalhos, né? Justamente por causa da incorporação dela. Então, o que ela fez? Ela tentou se acalmar, ela chorou, né? Porque ela tem muita sensibilidade, se acalmou e depois ela voltou para os trabalhos, fazer os trabalhos dela, porque ela não ia deixar de trabalhar porque foi impedida de fazer uma mesa. Tinha 1001 trabalho lá para fazer, então ela foi fazer. Mas o que eu quero passar para vocês na história dessa médium é que ela passou 2 anos com dor no coração. 2 anos com dor no coração. Passou 2020, 2021. E aí ela foi para o médico, fez exame no coração. Aparentemente não deu nada. Então o que eu quero passar para vocês? Não deu nada no físico, mas no espiritual dela aconteceu algo, porque ela não ficou boa. Daqui a lá ela sente a dor no coração. Por quê? Porque ela foi tirada, né? Arrancada daquela mesa com toda inércia, né? Para não falar outra coisa, inércia. E aí é como se tivesse feito um bloqueio. Na hora que ela se retirou, que ela não teve opção nem de se acalmar, deu estalo. Quando deu estalo, algo aconteceu. E até hoje ela sente isso no coração. Então, o que eu quero passar esses relatos para vocês, que eu sei que tem muita gente que assiste os meus vídeos. Apesar de ter pouca constituição, mas eu sei que daqui a pouco alguém assiste os meus vídeos. Então, gente, não tire um médio, não corte um médio na hora que ele está incorporado. Porque ali você não sabe o mal que você está fazendo naquele médio. Deus é tão maravilhoso para essa médio, que Deus não deixou que nada acontecesse com ela. Mas ela passou, gente, 2 anos indo aos médicos para saber o que é que ela tinha, porque o coração dela doía. Então, o que eu quero passar para vocês, jamais façam isso com o médico. Tenham amor incondicional por aquele ser humano que está ali incorporado. Ali é um trabalho. Se ela estava naquela situação, é porque ela ia ajudar muita gente naquela mesa. Não importa se ela faz zoada, se ela se treme, não importa, gente. Então, até hoje, ela ainda sente aqueles impactos. Como ela é uma pessoa muito temente a Deus, que acredita na vida, que acredita no espiritual dela mesma, ela mesma vai se trabalhando, ela mesma vai se cuidando. Mas isso aí é um alerta para as casas espíritas que tem mesa evangélica, que um médium estiver ali já incorporado, porque tem que incorporar só naquele horário que a mesa começa. Não, ela incorporava era muito antes. Por quê? Porque ela incorporava no tempo lá de cima e não no tempo que estava lá no físico. E vai explicar isso para eles. Eles não entendem. Então, amados, ter espiritualidade nessa terra hoje não é para todo mundo. É para os fortes. Então, cuide-se. Você que tem sua mediunidade, cuide-se. E não deixe ninguém mais fazer com você o que fizeram com você, porque ela aprendeu a lição. Então, que vocês entendam que ter mediunidade, gente, é uma coisa boa. Ela não estava ali para fazer nenhuma coisa errada, ela estava ali para ajudar, da forma dela, dos ancestrais dela. Mas o que a gente pode fazer se hoje a Terra está do jeito que está? Então, amados, que essa história vocês passem para frente e entendam. Não façam isso com o médium quando ele estiver incorporado. Deixe ele fazer a mesa. Observe o que vai acontecer nessa mesa. Mas não façam isso, porque às vezes um médium pode até morrer. Ela não morreu porque ela tem Deus. E ela tinha a espiritualidade toda ali com ela. Então, amados, gratidão
a vocês que gostam de mediunidade, gratidão à vida, gratidão para aquelas pessoas que não entendem a mediunidade, porque às vezes é muito bom entender. E graças a Deus.